Aleluia. Saúde a igreja, para o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quero pedir para que os irmãos abram em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Enquanto os irmãos abrem, eu sou agradecido ao Senhor, Deus, por esse dia, por essa oportunidade que Ele nos concede. Sou agradecido ao meu pastor, que também é o pastor dessa igreja. Sou agradecido à minha família, minha esposa, meu filho, que estão conosco, têm nos ajudado. Agradeço aos irmãos, a cada um dos irmãos que estão aqui. Amém? Mateus capítulo 19, versículo 16, até o versículo de número 22. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento? Essa palavra é conhecida, irmãos, só que todas as vezes que nós abrimos essa palavra, e o que nós lemos, nós misturamos com a fé, o Espírito Santo está presente e fala nos nossos corações. Então eu quero deixar o tema dessa pequena ministração aos irmãos, que chama prioridade. Os irmãos podem repetir comigo na contagem de 3? 1, 2, 3. Prioridade. Prioridade. É aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. Eu estive meditando nessa palavra, irmãos. Nós vemos aqui a vida desse jovem. Ele era jovem também. Ele era um jovem rico. E nós vemos que ele queria a vida eterna, ele queria salvação. Então ele se achega a Jesus e diz: Bom mestre, que bem que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: Por que me chamas bom? Só um bom que é Deus. Mas agora, se você quer entrar na vida, quer ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Ele perguntou quais? Jesus falou: Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele falou: Eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. E Jesus, ele conhecendo o coração desse jovem, porque Jesus, ele conhece o ser humano. Aquele que fez o ser humano, porventura, não iria conhecê-lo. E Jesus, assim como ele conheceu o coração daquele jovem, ele conhece o coração de cada jovem que está aqui. Ele conhece o meu coração, o coração de cada um dos irmãos que estão aqui. Ele conhecendo, ele sabia que o que ele tinha em primeiro lugar eram as suas riquezas, eram as suas posses. Então Jesus falou: Olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e deixando tudo isso, vem e me segue. Nós vemos, irmãos, que a prioridade da vida dele aqui era as suas finanças, porque ele se entristeceu e ele se retirou. Ele não fez o que Jesus falou. Irmãos, eu meditando nisso, nós vemos que esse jovem, ele conhecia a palavra de Deus, ele guardava, porque ele falou desde a juventude dele, ele já estava guardando essa palavra. Ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia. Só que mesmo assim, o coração dele não estava 100% em Deus. Ele queria sim a salvação, só que o coração dele estava nas suas finanças. A prioridade da vida dele era as suas finanças. Ele amou mais as suas posses do que a Deus. E nós vemos que em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Esse é um mandamento para todos nós, e também foi para aquele jovem. Só que ele amava mais, o que ele tinha em mais amor eram as suas posses. Porque quando foi pedido isso para ele, ele se entristeceu, mas ele não teve coragem de renunciar tudo isso para seguir a Jesus. E eu meditando, eu vejo, irmãos, que às vezes nós também temos algumas coisas que nós priorizamos mais. O que nós estamos priorizando mais hoje? O que nós estamos amando mais hoje? Será que nós amamos mesmo a Deus de todo o nosso coração? Será que nós amamos mais a Deus do que tudo?
Porque Jesus mesmo ele disse: aquele que não renunciar à sua própria vida, aquele que não renunciar a seu filho, sua mãe, sua mulher, aqueles que não renunciarem aos seus pais, o que seria esse renunciar? Seria amar menos, seria amar mais a Ele. Renunciar seria isso. Não é nós deixarmos a nossa família para servir a Deus, mas nós temos que amar mais a Deus. E nós vemos que na vida desse jovem não foi encontrado esse amor para com Deus. Ele queria sim poder herdar a vida eterna, ter a salvação. Só que quando foi colocado a riqueza e a salvação, ele preferiu a riqueza. Então nós vemos que, para com a nossa vida também, quem de nós não quer, quem não veio do Brasil com algum objetivo? Olha, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma vida estabilizada, eu quero ter isso, eu quero aquilo. Então, às vezes, irmãos, nós começamos mais a priorizar essas coisas, nós começamos mais a dar valor para isso. E tem serviço, não, temos que aproveitar, temos que trabalhar, gastamos tudo que nós temos, toda a nossa energia no serviço. Às vezes nós não conseguimos vir a um culto, nós não conseguimos prestar um culto a Deus. Irmãos, essas coisas não são as mais importantes, porque Jesus mesmo ele falou: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E essas coisas que nos serão acrescentadas não são tudo que nós queremos, são as nossas necessidades, elas seriam supridas por Deus. Então eu aprendo com a vida desse jovem que, quando foi colocado o que ele amava mais para que ele escolhesse, ele escolheu mais as suas riquezas. Ele se entristeceu sim, porque então ele desistiu, nós podemos dizer assim, ele desistiu da vida eterna por causa de suas riquezas. Mas se com a nossa vida não venha a ser assim, o que ele talvez tem tomado, tem sido a sua prioridade? Tem sido Deus? Se tem sido Deus, glórias ao nome dele. Se tem sido Deus, que seja hoje, que seja amanhã. Porque com a medida que o tempo se passa, vem as dificuldades, vem as lutas, então nós começamos a almejar outras coisas. Mas que todos os dias nós possamos almejar a presença de Deus na nossa vida, almejar um verdadeiro relacionamento com Ele. Então, é o que nós vemos na vida dele, era a parte financeira, é o que estava no coração dele. Irmãos, está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então não coloquemos amor. O dinheiro é uma bênção quando é bem usado, sim, mas não coloquemos em primeiro lugar. Nós queremos juntar muitas coisas. Os irmãos se lembram da passagem de uma parábola que diz assim que um homem, ele tinha juntado muitas coisas, então ele falou: nossa, eu vou ter que derrubar isso para construir outros celeiros para colocar, porque era muita coisa. Então ele foi e disse para a alma dele: olha, agora vive, aproveita, porque você tem um depósito para muitos dias. Ou seja, ele colocou a maior confiança dele também nas finanças, na parte do dinheiro, na parte financeira. Então Deus, ele vem para esse homem e fala: seu louco, você vai morrer hoje. Tudo isso que você tem juntado, todo esse esforço, vai ficar aqui. Para quem será tudo isso? E também hoje, irmãos, conosco é assim. Nós podemos juntar, nós podemos comprar muitas coisas, nós podemos ter poder aquisitivo, muito dinheiro, muitas posses, mas um dia nós vamos morrer. Um dia, assim como nós viemos do pó, nós também voltaremos para o pó, se não formos arrebatados. Então tudo isso vai ficar, nós não levaremos nada. A palavra de Deus diz que nós viemos nu, e nu nós voltaremos. Nós não trouxemos nada, e manifesto é que não podemos levar nada. Então que o nosso coração não venha estar nessas coisas, irmãos. Não venha estar naquele desespero de querer acumular riqueza, e se esforça tanto para isso, se esforça tanto, dá toda a sua energia, dá tudo que tem para conseguir, para ter mais. E sempre que nós temos, nós vamos querer ter mais. Porque isso é algo que não se acaba, é o desejo de querer ambicionar essas coisas altas. Paulo, muito pelo contrário, ele disse: não ambicioneis as coisas altas, acomodai-vos às humildes. Não que seja pecado, irmãos. Nós queremos uma casa, queremos dar uma boa vida para a nossa família, para os nossos filhos. Isso é uma bênção, Deus se agrada. Agora, quando nós deixamos de priorizar, de amar mais a Deus, e passamos a amar mais essas coisas, deixa de ser uma bênção e passa a ser uma maldição para a nossa vida. Então que nós possamos aprender com a vida desse jovem, que ele amou mais as suas posses, mas que para nós, igreja, hoje nós possamos amar mais a Deus sobre todas as coisas, priorizar a Ele. Amém? Glórias ao nome do Senhor. E nós vemos também que temos aí a casa, faculdade, profissão, mas está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado.
E eu meditando, irmão, nós vemos que isso não nos vai dar uma realização verdadeira. Aquela realização que o ser humano precisa só vai ser encontrada em Deus. Só vai ser encontrado quando o Espírito Santo passar a habitar nele. Porque ele não precisa de dinheiro, ele não precisa passar por cima dos outros, ele não precisa de muitas coisas para ser feliz. O ser humano só precisa da presença de Deus para ser feliz. Porque isso é o que vai dar a verdadeira felicidade. É o que falam aí, dinheiro não dá felicidade. E outros dizem que não, ele dá sim. Mas na verdade não, irmãos. Porque olha para muitas pessoas famosas, muitos jovens que eles conseguiram ser famosos tão rápidos. Muitas pessoas, eles ficaram famosos, mas alguns deles vieram até se matar. Por quê? Porque eles não eram felizes. Dinheiro não vai dar felicidade para nós. Então não vamos correr desesperadamente atrás dessas coisas, ou atrás de tudo aquilo que possa estar em primeiro lugar da nossa vida e venha tirar do lugar de Deus. Amém, irmãos? Perseveremos em priorizar a Deus na nossa vida, em amar mais a Deus sobre tudo, e assim tudo será uma bênção, porque quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós cuidaremos bem da nossa família, nós cuidaremos bem daqueles que estão conosco, onde nós estivermos será uma bênção. Glórias ao nome do Senhor. E também, seguindo mais à frente, nós vemos que quando Jesus ele chegou na casa de Marta e Maria, na casa de Lázaro, nós vemos que ali estava Jesus. Só que Marta, ela estava atarefada com tantas coisas, com tantos afazeres domésticos, ela tinha tanta coisa para fazer, que ela estava ali, de um lado para o outro, ajeitando as coisas. Então ela vai falar: Senhor, não dirás para que Maria, minha irmã, venha me ajudar? Porque Maria estava ali onde Jesus estava. Aí Jesus olha para ela e diz: Marta, você está atarefada com muitas outras coisas. Maria, ela escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. E colocando isso para os nossos dias, quem seria Maria? Maria seria aqueles crentes que eles estão buscando a Deus, que eles estão próximos de Deus. E para nós estarmos próximos de Deus, é mediante ao contato com Deus, oração, leitura da palavra de Deus. É assim que nós nos achegamos a Deus. E nós vemos então que Marta não, Marta estava fadigada com muitas outras coisas, ela não tinha tempo para Jesus. Jesus estava ali, aonde ela estava, só que ela não estava aonde Jesus estava, assim como Maria, não estava perto de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Glórias ao Senhor. E eu vi o título de um livro que eu fiquei maravilhado, que dizia assim: Vivendo como Maria nos dias de Marta, no mundo de Marta. Por quê? Vivendo como Maria. Maria estava aos pés de Jesus, estava perto de Jesus. E quando nós estamos perto dele, ele fala conosco, ele nos ajuda nas nossas necessidades, nas nossas decisões, nos nossos medos, nas nossas dificuldades, porque ele falou que ele iria, mas não nos deixaria só, enviaria o Consolador, que ele não iria estar do nosso lado, ele ia estar dentro de nós, iria estar nos ajudando, nos consolando, nos instruindo em toda a verdade. Glórias a Deus. Porém, o mundo de Marta é um mundo atarefado, é um mundo em que se tem muitos afazeres. Eu não sei se todos daqui têm um serviço ou se alguns estudam, mas de qualquer maneira temos afazeres, temos muitas coisas. E às vezes, irmãos, essas coisas tomam um lugar que nós poderíamos dar a Deus. Não, eu não tenho tempo para Deus, eu tenho serviço, eu tenho isso e aquilo, eu tenho que estudar. Eu tinha visto algo muito interessante que mostrava quando Deus ele chama uma pessoa. Aí a princípio a pessoa diz assim: não, hoje eu sou muito novo. Passa-se um tempo: não, hoje eu estou estudando, porque já está na fase da adolescência. Não, hoje eu estou estudando, não posso dar esse tempo para Deus hoje. Passa-se mais um tempo, Deus chama de novo: não, hoje eu não posso, porque está próximo o meu casamento, eu estou nos preparativos e tudo mais, hoje eu não posso. Passa-se mais um tempo: não, hoje eu não posso, porque eu me casei, agora eu vou ter meus filhos, eu tenho que cuidar deles, não posso hoje. Passa-se mais um tempo: não, hoje eu já estou velho, já está se passando o tempo. Passa-se outro tempo, acabou a vida da pessoa e ela não tem mais tempo para se achegar a Deus. Porque Deus, ele dá uma só vida. Irmãos, ao homem está concedido apenas uma só vida. Depois dessa, vai seguir-se um juízo. Então, nessa vida que nós temos, vivamos para a glória de Deus, irmãos. Vivamos para que Deus ele venha ser engrandecido na nossa vida, porque as pessoas vão conhecer a Deus. É o que os irmãos já ouviram. Nós somos a Bíblia que as pessoas do mundo não leram. Eles não vão pegar a palavra de Deus para ler. Eles vão ver naqueles que dizem que leem a Bíblia, aqueles que dizem que têm Jesus. Eles vão ver em vocês, eles vão ler em vocês. Então que nós possamos ser cheios da presença de Deus, estar
nós colocaremos tudo isso para fora e as pessoas vão conhecer a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos pelo amor com que nós amássemos uns aos outros. Então aí também entra a parte do amor, que nós possamos conhecer a fonte do amor é Jesus Cristo, e nós estamos tomando dessa fonte. Então que quando nós saímos aqui fora, porque ser crente na igreja é muito fácil, agora ser crente lá fora é muito difícil às vezes, principalmente quando nós somos afrontados, mas que então nós possamos dar lugar, como já foi falado, não à nossa carne, mas dar vazão ao Espírito Santo, porque irmãos, as pessoas não compreendem como que alguém pode ser afrontado, como que alguém pode vir às vezes e até te bater, e você ter uma atitude diferente, porque antigamente era olho por olho, dente por dente. Bateu, você devolve. Agora não, bateu, você tem o Espírito Santo. Não é assim. Então, irmãos, deixamos nós ser guiados por Deus. Jovens, sejamos guiados por Deus, porque Deus Ele tem de fato o melhor para nossas vidas. Mas o ruim é que nós queremos as coisas para logo, para agora. E quando Deus não dá, nós queremos ir buscar. Nós queremos que tudo venha no nosso momento. Então nós começamos a deixar Deus agir, para queremos ajudar a Deus, como Sara fez. Ela viu que estava demorando de vir o filho da promessa, então ela foi, pegou a vara e disse: olha, tem então um filho com ela. Então, ou seja, eu vou ajudar a Deus, eu vou fazer, já que está demorando. Mas Deus Ele não demora. Deus Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe que nem tudo que nós queremos nós podemos receber naquela hora. Então, irmãos, entendamos que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, daqueles que são chamados por um propósito glorioso, que é o propósito de Deus. Então, se tudo que você quer ainda não veio, saiba isso, irmãos, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Basta você ficar debaixo da presença de Deus, aonde Jesus está, e não deixar a Deus para estar atarefado com muitas outras coisas. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, priorizar a Ele na nossa vida. Aí nós escolhemos, porque tem pessoas que dizem: eu prefiro meditar na palavra de Deus de manhã, quando eu acordo, a mente está fresca. Agora, no meu particular, eu já prefiro à noite, mas seja como for, cada um escolhe o que é melhor, mas não deixe de meditar na palavra de Deus, de conhecer a Deus, porque tem pessoas que acham: não, mas eu li já, eu vou na igreja sábado e domingo, eu ouço lá 2 horas falar. Não, irmãos, mas nós precisamos do nosso íntimo com Deus, de conhecer a Ele. Eu me lembro que, mais ou menos há uns 6 meses atrás, 4 meses atrás, mais ou menos, eu fui batizado com o Espírito Santo. E já fazem muito tempo que eu venho à igreja, irmãos. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim nessa igreja, já deve fazer uns 9 anos, mais ou menos. E eu vim aqui, e por esse tempo todo eu vim à igreja, eu ouvia, eu achava interessante, eu queria alguma coisa assim. Só que eu comecei a desejar a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu comecei a falar: meu Deus, eu quero ser cheio, eu quero sentir isso que os irmãos sentem. Eles falam isso, eles falam que é maravilhoso, falam que é glorioso, eles falam que eles sentem, eu quero sentir. E eu comecei a pedir, irmãos. Já foi falado aqui esse versículo: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, irmãos, nós nos achegarmos a Deus, nós pedimos. Eu me lembro que quando eu estava indo para o serviço, eu pedia: meu Deus, eu quero ser batizado, eu quero sentir essa presença gloriosa. Está escrito que é o Senhor que batiza com o Espírito Santo, então eu quero ser batizado também. E no serviço eu também pedia, na volta do serviço eu pedia, eu também estava acordando de madrugada e pedia. E Deus, Ele vê, irmãos, a intenção do coração. Ele conhece o íntimo do coração, quando você quer a presença de Deus. E quando nós somos cheios, irmãos, é maravilhoso. Nós podemos sentir essa presença gloriosa, porque isso é mais real do que tudo que nós vemos. É a presença de Deus na vida daqueles que o querem, daqueles que almejam a sua presença. Amém? Mas para isso é necessário nós priorizarmos a Deus, porque nós temos muitos afazeres. Como é difícil para aqueles que trabalham, para aqueles que às vezes fazem zangueio até tarde. Essa semana mesmo eu estava fazendo 3 horas e meia. Como é difícil, irmãos, nós separarmos aquele tempo para buscarmos a Deus, nós consagrarmos, porque nós chegamos em casa tanto cansaço, é isso, é aquilo, mas nós precisamos priorizar a Deus, remir o tempo, ainda que não tenhamos tempo, porque nós às vezes, quando é para aquilo que queremos, nós achamos tempo. Então que nós possamos também nos esforçar para priorizar a Deus, para dar o primeiro lugar de nossa vida para Ele, e assim nós seremos abençoados. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E partindo aqui também para o terceiro e
E último ponto, eu fiquei maravilhado, que já foi falado aqui, na hora que o presbítero Miguel pegou o microfone, ele falou que lembra-te de onde caíste, que volte ao primeiro amor. Eu estava meditando isso essa semana, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele podia ter falado qualquer outro versículo aqui, mas quem está na direção dessas coisas não é o homem. O pensamento não é porque houve uma coincidência, ele pensou o mesmo que eu, mas sim, quando nós abrimos a palavra de Deus para meditar, o autor dela se faz presente nesse lugar. O autor é o Espírito Santo, porque como pode, irmãos, ter sido uma coincidência? 40 homens, eles escreveram, mais ou menos 40 homens escreveram essa palavra inerrante. Eles não viveram juntos, eles não se encontraram em um salão como este e falaram: olha, eu escrevo de Gênesis a Êxodo, você o seguinte, você mais o seguinte. Não, eles não se conheceram, eles viveram em outras eras, em outros tempos. Contudo, irmãos, não há um erro nessa palavra, porque nós vemos que quando eles escreveram, nenhuma dessas palavras foram escritas pela vontade do homem, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles falaram. Por isso, irmãos, coloque a sua confiança, se encha dessa palavra, para que você possa ser usado por Deus, para que você possa ter boas ações, para que você possa saber agir nos momentos, porque vem momentos em que nós ficamos: e agora? O que nós fazemos? Mas a palavra de Deus é para nós, lâmpada para os nossos pés, ilustra o nosso caminho. Então eu estive lendo, Jesus ele dizia que aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm a Jesus, eles andam em trevas. Então eles andando, eles tropeçam, não sabem nem no que tropeçaram, porque as trevas lhes cegaram os olhos. Mas a palavra de Deus é para nós uma lâmpada que nos abre os olhos, que nos alumia o caminho. Por isso é necessário o crente conhecer a palavra de Deus, é necessário o crente se encher da palavra de Deus. Não é porque nós lemos uma e duas vezes, mas sim porque o Espírito Santo se faz presente, e todas as vezes que nós abrimos a sua palavra, Ele fala conosco. Então priorizemos, amemos a palavra de Deus, amemos a Deus de todo o nosso coração, porque quando nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, será, irmãos, você lembra quando você se casou? Lembra aquele amor maravilhoso que não deve ser só no começo do casamento? Você queria estar perto, você queria conversar, você queria estar todo tempo ligando, se não tivesse perto, ligar, queria em todo tempo saber como está, queria conhecer mais. E esse amor também não pode estar passando para com Deus, é da mesma forma. Nós vemos que o livro de Cantares simboliza como se Salomão também, ele fosse, sim, Deus, e a Sunamita, a igreja. Nós vemos que ela dizia: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E também conosco, será que é assim, irmãos? Será que nós amamos a Deus assim, intensamente, temos esse amor para com Deus? Glórias ao Senhor. Então nós vemos que, quando no Apocalipse, os irmãos podem abrir comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, nós vemos que ali Jesus, ele fala com João e diz para que João escrevesse 7 cartas às 7 igrejas que estavam dispersas, que estavam na Ásia. E me chamou muito a atenção uma carta. Nós vemos que, sim, a carta da igreja de Filadélfia, que dizia que era a igreja do amor perfeito. Eles estavam fazendo a obra de Deus com muito amor, eles faziam as coisas para Deus com muito amor. Mas o que mais me chamou a atenção foi a igreja de Éfeso. Vamos estar lendo, irmãos? Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. A quem vencer, dar-lhe a comer da árvore que está no meio do paraíso de Deus. Glórias ao Senhor.
nós vemos aqui que a igreja de Éfeso era conhecida como a igreja do amor esquecido. Porque, irmãos, como nós vemos aqui, diz que eles colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas eles não eram. Que eram isso? Pessoas que entraram na igreja se dizendo apóstolos, mas eles não eram. Eles estavam mentindo, eles eram falsos apóstolos. Então o pastor da igreja ali, ele teve o conhecimento da palavra de Deus para diferenciar, para distinguir, para ver que na verdade não eram apóstolos do Senhor. Então ali, eles conheciam de verdade a palavra de Deus. Era uma igreja que eles eram apologetas, eles defendiam sim a fé que eles tinham, porque eles conheciam a palavra de Deus. Só que nós vemos também que não só isso eles faziam, mas também Jesus falou: eu sei as tuas obras, tens trabalhado e não te cansaste. Ou seja, era uma igreja que também fazia a obra de Deus. Agora nós podemos pensar, como uma igreja que tem o conhecimento da palavra de Deus, que está até fazendo as coisas para Deus, Jesus pode dizer: mas olha, fazendo tudo isso, eu tenho contra ti uma coisa: você deixou o teu primeiro amor. E aqui nós meditamos, nós que temos, quem sabe, uma oportunidade na igreja para ministrar a palavra de Deus, para tocar um hino, para o que seja, irmãos, para ir evangelizar, estamos também fazendo a obra de Deus, para limpar o chão da igreja, ou o que seja, lavar o banheiro. Isso você está fazendo, não é para quem está à frente desse trabalho, que é o homem, não, é para Deus. Então o que você tem feito para Deus? Como você tem feito as coisas para Deus? Você tem feito porque você tem que fazer? Porque você já faz parte de um grupo e se você não fizer, eles vão te cobrar? Você tem feito porque, se eu não fizer, ninguém vai fazer? Ou você tem feito porque a Deus você tem amor, porque você ama a Deus? Porque nós vemos que eles faziam as coisas para Deus, mas eles não estavam fazendo por amor. Então Jesus ele diz: olha, vocês fizeram tudo isso, só que eu tenho contra ti uma coisa: vocês têm deixado o primeiro amor. Então ele diz: arrepende-te, lembra de onde vocês caíram. Então, irmãos, isso é para nós meditar. Às vezes, nós vemos aqui esses jovens, glórias a Deus pela vida de cada um deles, jovens que estão sendo avivados, que estão sendo cheios do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso nós termos a presença de Deus, porque daí nós estamos sendo luz, sim, nós estamos sendo diferença, sal nessa terra, luz para esse mundo. Mas não vamos desprezar a palavra de Deus. Não é porque hoje nós estamos bem na presença de Deus que vamos dizer: essa palavra não é para mim, porque eu estou amando a Deus. Se você está amando a Deus, glórias ao Senhor. Continue amando mais e mais intensamente, conhecendo mais a Deus. Se aprofunde, porque Deus ele é como um oceano. Você nunca vai conhecer 100% dele, porque ele é uma fonte inesgotável. Então mergulhe em conhecer mais a Deus, conheça mais a Deus. Agora essa palavra, se você está bem, se você tem amado, tem feito tudo por amor, tem estado no primeiro amor para com Deus, glórias ao Senhor. Mas guarde essa palavra como uma vacina em teu coração. Para quê? Para que você não venha cair então nessa falta de amor um dia. Agora, se porventura nós estamos nessa situação, eu tenho que fazer isso, eu já assumi, eu tenho esse compromisso. Se eu não fizer, eles vão me ligar, eles vão cobrar. Todos estão fazendo, meu marido vai, a minha esposa vai, meus filhos vão ter que ir. Não, faça por amor. Aleluia. Você sabe o que Deus fez na tua vida? De onde Deus tirou a sua vida? Nós vemos que Deus ele fala para Moisés: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele falou de onde que eles tinham tirado aquele povo. De onde que Deus tirou? Foram cerca de 600 mil homens, só homens, que foram libertos, sem contar as mulheres e as crianças. Dá mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que Deus libertou da escravidão do Egito. E os irmãos sabem, Deus abriu o mar, Deus deu o que eles precisavam durante o deserto: coluna de nuvem à noite, coluna de fogo também. Aliás, é o contrário, coluna de nuvem de dia, porque era muito quente, coluna de fogo à noite. Por quê? Porque Deus estava com eles e eles sabiam de onde Deus tirou eles. Então os irmãos sabem de onde Deus tem tirado a tua vida. Quem sabe você nasceu num berço evangélico e você fala: não, mas eu não estava naquela vida, naquele lamaçal de pecado. Mas irmãos, quantas pessoas às vezes não entram na igreja, ouvem a palavra de Deus e nunca mais voltam? Por quê? Porque eles não receberam essa palavra. Mas você, que quem sabe ouviu a palavra de Deus, você recebeu isso, você aceitou, então você é mais do que vencedor. Deus te tirou de uma vida em que você não cria em Deus, para agora você viver uma vida na presença dele. Então isso é maravilhoso. Lembra de onde Deus te tirou, irmãos. Então amemos ao Senhor, porque olha o que Deus fez por nós. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Deus ele nos escolheu, Deus ele nos amou, mesmo quando nós éramos por natureza
filhos da ira, quando nós fazíamos o que era mal. Ele nos resgatou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é motivo para nós vivermos uma vida inteira para a glória de Deus. Mas Deus, Ele não nos dá apenas a salvação, Ele está conosco. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os Salmos também diz que Ele seria o nosso guia todos os dias até a nossa morte. Então Ele promete estar conosco. Como eu já falei, Ele foi para o Pai, disse que não nos deixaria só, mandaria o Espírito Santo, mas disse que também voltaria uma segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, irmãos, motivos nós temos de sobra para glorificarmos esse Deus com o nosso coração. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Nós vemos que, então, o que seria esse primeiro amor? Esse primeiro amor seria aquilo que Davi, no Salmo 51, quando Davi ele pecou, ele cometeu adultério e também indiretamente ele matou um homem, Urias, marido de Batseba. Nós vemos que então ele orando a Deus, ele se arrependeu, ele clamou a misericórdia de Deus. Então ele falou: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso, irmãos, ele não queria perder isso, a alegria da salvação, ele não queria perder esse primeiro amor. Mas e com a nossa vida também está sendo assim? Ou então é porque nós estamos aqui há 10 anos na igreja e nós estamos, eu sei de tudo isso. Irmãos, não pensamos assim, porque a palavra de Deus diz que aquele que pensa que sabe como convém, aquele que pensa que sabe muito bem, ele não sabe como ele precisa saber, ele não sabe como convém. Então, reconheçamos que nós precisamos conhecer mais a Deus, nós precisamos aprender mais a palavra de Deus, precisamos nos achegar a Ele, nos humilhar diante dEle. Glórias ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós vemos mais à frente, Davi ele compôs muitos salmos, e um dos salmos que ele compôs, ele dizia: amo o Senhor. Irmãos, ninguém fala isso da boca para fora. Alguém pode te perguntar: você ama Deus? Ama Deus. Agora você só vai dizer de verdade se você tem isso no teu coração, se você tem esse primeiro amor no teu coração. Então, se você tem esse primeiro amor, continue assim, progredindo de glória em glória a cada dia. Mas se não tens, lembra de onde caíste. Lembra de onde você estava, de tudo que você fazia para Deus com muito amor, e retorna para lá, se humilha na presença de Deus. Lembra de onde Deus te tirou, para que, irmãos, esse sentimento nunca esteja no nosso coração, essa falta de amor, essa antipatia para com as coisas de Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Nós vemos também no Salmos 84, versículo 10, não foi Davi quem escreveu, mas foram os filhos de Corá. Eles diziam assim: porque mais vale um dia nos seus atos do que em outra parte 1000. Eu preferiria estar às portas da casa do meu Deus. Olha, eles diziam que eles prefeririam não estar aqui dentro. É claro que eles queriam, mas se fosse necessário, estar na porta da casa de Deus, do que habitar dentro das tendas da impiedade, dentro dos lugares onde estava o pecado. Então, como eles amavam a Deus, porque eles diziam: mais vale um dia nos seus atos do que em outra parte 1000. E às vezes nós preferimos estar em outros lugares. Quando alguém te chama assim: irmão, vamos lá para fazer o churrasco, todo mundo está disposto, todo mundo está com muito ânimo. Agora chama: vamos lá para fazer o evangelismo. Não, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo. Desculpas que nós damos, porque nós não queremos fazer a Deus, as coisas para Deus. Ou então quando tem um culto, às vezes nós estamos cansados. Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Deus, Ele sabe da verdade. Tem vezes que, por algum motivo ou outro, nós não podemos mesmo. Mas tem vezes que é porque nós não queremos. Agora, quando se trata de outras coisas, se nós estivermos mal, nós vamos. Então, que esse amor, que às vezes as pessoas têm para com as outras coisas, nós possamos ter esse amor para com Deus. Priorizar a Deus nas nossas vidas, irmãos. E só assim nós experimentaremos o sobrenatural de Deus. Glórias ao Senhor. Nós vemos também que muitos outros, os servos do Senhor, eles amaram a Deus de todo o coração. Eu poderia aqui falar de muitos, mas o tempo não daria. Mas eu só vou estar citando a vida deles, de alguns. Nós vemos Deus, Ele levantou Moisés. Moisés, ele falou: mas Senhor, eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar. Mas Deus falou: olha, eu quero que você vá lá para libertar aquele povo, porque eu tenho ouvido o clamor deles. E se lembre que Deus ouve o clamor do seu povo. Quando o seu povo clama, Deus ouve. Então Deus usou Moisés. Moisés foi lá,
tirou o povo da escravidão do Egito. É claro que tudo isso ele fez por Deus, ele não fez nada por ele. Então, se Deus um dia nos usar, não pensemos que somos alguma coisa, porque nós não somos nada, nós somos apenas um canal, alguma coisa que Deus ele se provém de usar para estar falando a sua palavra. Reconheçamos, sejamos humildes, porque toda honra, toda glória é para aquele que faz todas as coisas. Amém? Nós vemos então Deus ele usa Moisés, abriu o mar, fez o povo passar, e fez tudo aquilo também Josué, fez com que o rio Jordão, as águas do rio Jordão parassem, como que num montão para o povo passar. Nós lemos mais à frente também, quem mais nós podemos imaginar? Elias, quando o povo estava ali, eles queriam ver quem que era o verdadeiro Deus, se era Baal, ou se então se era o Deus a quem Elias dizia que era Deus. Então eles ali começam a clamar, começam a chamar, a clamar por Baal. Eles pedem por Baal, e Baal não lhes responde nada. Até o meio-dia eles estavam clamando e Baal não respondeu com fogo, porque eles disseram que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Então Elias, nós vemos que ele faz aquela oração, ele clama a Deus, ele fala: Senhor, manifesta-te hoje que eu sou teu servo, e que tu és Deus, e que esse povo conheça que através de mim o Senhor tem feito essas coisas. Então nós vemos que ali Deus ele manifesta a sua glória. Mas irmão, Moisés ele foi um homem de intimidade com Deus, um homem que conheceu a Deus face a face, um homem que ele almejava ver a glória de Deus. Nós estamos assim hoje, nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração, priorizando a Deus. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Ou nós estamos dizendo, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro? Mas irmãos, nós só faremos se Deus nos permitir. Agora, se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração e temos a Ele como Senhor, antes de fazermos, de tomarmos as nossas decisões, nós vamos consultar a Ele, porque se nós dizemos que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é quem manda em nós, Ele é aquele que irá nos dizer o que nós devemos fazer e também o que não devemos fazer. Então vamos nos submeter à vontade de Deus, porque assim nós também estaremos amando. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Também nós vemos muitos outros, poderíamos falar de muito. Daniel, o que Deus não fez na vida de Daniel? Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que Deus não fez? Deus estava com ele naquela prova, da cova dos leões com Daniel, da fornalha de fogo com os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, porque eles foram lançados ali, porque eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Então eles foram lançados ali, mas era um povo que tinha compromisso com Deus, era um povo que amava Deus, era um povo que tinha Deus como prioridade. Irmãos, nós vemos essas notícias aí que estão falando acerca do Estado Islâmico, e é terrível nós imaginarmos que, quem sabe, pode haver uma perseguição do povo de Deus. Isso é verdade, irmão, isso é uma realidade, até porque está escrito que por causa de mim, eles vão odiar vocês serão perseguidos por todas as gentes, por causa do meu nome, eles vão odiar vocês. Então não estou dizendo que vão nos perseguir a ponto de nos levar, de nos matar, mas se porventura acontecer, você vai permanecer firme, como esses homens eles permaneceram, porque eles amavam a Deus de todo o coração, porque se não amar a Deus, não priorizar a Deus, não conseguiria fazer o que eles fizeram, teria se dobrado. Ou então, como Daniel, ele não teria orado a Deus, só que ele sabia em quem ele cria, ele sabia que ele cria em Deus, e esse Deus era poderoso para também livrar ele da cova dos leões, mas se também não livrasse, ele queria ser fiel a Deus. Por quê? Porque ele amava a Deus, e quando nós amamos alguém, nós queremos ser bons para essa pessoa, nós queremos ser assim. Então, irmãos, jovens, igreja, que nós possamos estar nesse primeiro amor, porque quando nós estamos no primeiro amor, Deus ele vai estar usando a nossa vida de uma maneira gloriosa. Você não vai ter que ouvir, olha, você precisa anunciar Jesus, não, você vai querer anunciar Jesus, esse Deus maravilhoso, que fez uma obra na sua vida, que te alcançou. Por quê? Porque você ama, porque você tem esse amor no seu coração. Mas irmãos, às vezes é o que eu falei, nós somos acomodados, já faz muito tempo que eu venho na igreja, eu estou acostumado com tudo isso, mas não se acostume com as coisas de Deus, ofereça sempre para Deus o melhor. Os irmãos lembram quando Deus ele usou o profeta Malaquias para falar com os sacerdotes, com o povo de Israel, porque o que aconteceu? Os sacerdotes, eles estavam fazendo descaso das coisas de Deus, eles iriam oferecer a Deus sacrifício de qualquer maneira. Eles levavam qualquer animal, de qualquer jeito, até manco eles levavam animais assim, e nós sabemos que tinha que ser uma coisa boa, porque para Deus tinha que ser o melhor, mas não, eles iam lá, levavam para Deus qualquer coisa,
Então Deus ele usa Malaquias e diz: olha, pega tudo isso que vocês têm feito, leva diante do príncipe de vocês e vê se ele vai ter agrado da oferta que vocês estão dando para mim. Porque eles certamente não iriam se agradar. Oferte isso aos seus príncipes para ver se eles vão aceitar. E o que você tem ofertado para Deus hoje? O que eu tenho ofertado para Deus hoje? Porque, irmãos, isso falou primeiro comigo, irmãos. Nós precisamos estar nesse amor. Porque, irmãos, nós tendemos a esquecer das coisas muito fáceis. Hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus, bem, firmes, cheios do Espírito Santo, buscando a Deus, nos alegrando na presença de Deus. Mas se nós não vigiarmos, se nós não tivermos uma comunhão, nós não cultivarmos essa comunhão com Ele, amanhã nós podemos estar indiferentes com essa palavra. Nós podemos estar com essas pessoas: olha, como Deus ele falou para a igreja de Éfeso, vocês estão fazendo tudo. Vocês estão louvando, fazendo soje, até levando panfleto, só que vocês se esqueceram do primeiro amor. Vocês não estão fazendo por amor. Então, irmãos, façamos por amor, façamos por prioridade. Priorize, meus irmãos. Não é só para jovem, é para todos nós. Priorize a Deus na sua vida. Às vezes nós queremos muitas coisas. Eu quero isso, eu quero uma faculdade, eu quero uma casa, eu quero um carro. Nada disso é pecado. Agora, você deixar a Deus para essas coisas, irmãos, aí sim está o pecado. Nós estamos errando algo, nós estamos falhando para com Deus. Porque, irmãos, de que adianta o homem ele ganhar esse mundo inteiro? De que adianta você ser o homem mais rico do mundo, a pessoa mais influente dessa terra, você ser conhecido por todos, ser famoso, ser uma celebridade? Agora, quando Deus te chamar, você falar: mas Senhor, eu me preparei ainda falta muito, porque eu escolhi amar as outras coisas. Nós vemos, eu estive mencionando isso na igreja ontem. Os irmãos sabem, quando Paulo ele estava para morrer, estava chegando o fim da vida dele, ele estava em paz, irmão, porque Paulo ele foi um homem que amou a Deus, um homem que se entregou nas mãos de Deus. Os irmãos conhecem tudo que Paulo fez. Paulo ele foi aquele que Deus ele falou: olha, esse é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome diante dos gentios. Só que no fim da vida dele ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Estamos amando a vinda do Senhor, estamos aguardando com expectativa a volta do Senhor, porque Ele vai voltar, queira o homem não. Porque muitas coisas que as pessoas não querem, se eles se esforçam para que não aconteça, assim é. Agora, quer o homem ou não, Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai arrebatar a sua igreja. Então, como nós estamos aguardando? Nós estamos amando a vida do Senhor? Para nós amarmos a vida dele, nós precisamos estar em um relacionamento contínuo com Ele. Não é só no sábado e no domingo, ou então um dia de estudo, não. Em todo o tempo. Irmãos, porque que Deus ele venha ser o centro da nossa vida, que não seja outra coisa. Que Deus seja o centro da sua vida, jovem, irmãos, todos que estão aqui, também isso é para a minha vida, para cada um de nós, porque nós precisamos nos achegar mais a Deus, nos achegar mais, e assim nós seremos, assim como diz o tema, avivados, seremos avivados, porque a palavra de Deus diz que quando nós buscamos a Ele de coração, Ele se manifesta a nós. E é o que os jovens têm feito, eles têm buscado, e Deus tem se manifestado. E Deus não tem só isso não, irmãos, Deus tem muito mais, mas basta que nós permaneçamos nesse amor, buscando